Olá, eu sou Alcione Novelli e esse é o programa Capital Humano em Foco. Hoje a gente vai mostrar para você que nos acompanha um pouquinho do seminário que aconteceu recentemente em Atibaia. O seminário se chamou 2014 Desafios e Oportunidades para Líderes e reuniu 150 pessoas num ambiente que trouxe 16 cidades com um total de 32 setores diferentes participando. Isso mostra o quanto é interessante que as pessoas estejam atentas para participar de eventos como esse e que saibam que a Atibaia TV também está aqui cobrindo. E por isso a gente veio hoje numa cidade da região, aqui em Extrema, e estamos com o nosso amigo Adriano Carvalho. Tudo bem, Adriano? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado por receber a gente nessa cidade tão agradável que é Extrema. Sou eu que tenho o prazer de receber vocês. E a gente vai falar um pouquinho com ele, então, do que movimenta e o que vai movimentar a nossa região, no eixo que vai de São Paulo até Pouso Alegre, mais ou menos, que é onde nós todos aqui atuamos, né, Adriano? E o que vai ter aí de desafio para enfrentarmos e oportunidades, que foi o que foi falado nesse seminário. Então, Adriano, eu queria que você começasse falando um pouquinho do que você apresentou lá, na questão do crescimento, né, da saída das capitais para o interior. E o que hoje a gente tem aí pela frente para desbravar? Sônia, eu acho muito interessante que nós discutimos sempre se o Brasil vai crescer 2%, 3%, 1% ou o PIB não vai crescer nada. Isso, na nossa região, fica uma discussão muito distante. Porque se a gente olhar o crescimento, principalmente entre Atibaia e Pouso Alegre, que a gente pega a micro-região Bragantina e essa micro-região do sul de Minas, o crescimento tem sido muito acima do crescimento chinês. Nós pegamos aí Atibaia, tem crescido de 2005 até agora mais de 80%. Nossa. Pouso Alegre mais de 76%. Bragança Paulista e Extrema também apresentando taxas de crescimento muito superior, inclusive aos seus estados, ao crescimento médio de São Paulo e Minas Gerais. Então a nossa região ela é privilegiada, principalmente por estar entre os dois grandes centros consumidores, São Paulo e Belo Horizonte. A Fernão Dias é mais do que uma simples estrada, ela é um corredor, ela é um motor de desenvolvimento, ela gera negócios, gera oportunidades, transporta muito da nossa riqueza. Então a nossa região ela é muito peculiar, ela é uma região diferenciada. E as oportunidades, eu acredito que elas tenham não se revelado agora, mas elas tenham se intensificado nos últimos 10, 15 anos para cá. Como o custo de São Paulo, o custo dos grandes centros, começou a ficar oneroso para as indústrias, elas começaram a migrar. Sim. Começaram a buscar oportunidades no interior. E com isso as nossas cidades todas se beneficiam e gera um movimento muito saudável para o pequeno, para o médio e para o microempresário de uma maneira geral. Para o comércio, para o hotel, para a padaria, para o supermercado, não só para a indústria em si. Isso gera uma cadeia muito legal. Sim, e você estava falando um pouquinho de dados de geração de emprego e do desemprego da nossa região comparada com o restante do país. Acho que isso é legal para as pessoas terem essa percepção de onde nós estamos, né, Adriano? Exato, a nossa região, mais uma vez, ela se supera. Porque quando a gente cruza a taxa de crescimento, a abertura de novas vagas de trabalho e a taxa de desemprego, nós confirmamos que essa região está sim muito aquecida. Então nós geramos mais empregos do que a média nacional, nós temos uma taxa de desemprego menor do que a média nacional, nós temos uma taxa de crescimento do PIB superior à média nacional. Olha só, crescimento do PIB. Exato, então nós temos 3 indicadores que dizem categoricamente a região está aquecida. No dia a dia, como é que a gente percebe isso? A gente não vê o preço dos aluguéis caindo, a gente tem dificuldade para contratar um colaborador, isso desde lá da padaria de bairro até o shopping, ele tem dificuldade para contratar um funcionário. Por quê? Porque a oferta de vagas está muito superior ao número de pessoas que nós temos disponíveis. As pessoas estão escolhendo hoje, né? Exato. Com tanta informação que está disponível por aí, exato, todo mundo já fica mais seguro em saber que não precisa aceitar logo a primeira oportunidade. Claro, por exemplo, essa é uma época de contratação dos funcionários temporários para o Natal. Sim. A maioria das empresas estão com dificuldade em contratar o temporário. Porque se ele tem a vaga definitiva, por que ele vai se arriscar numa vaga temporária?
Sim. Com isso, vou aproveitar o nome do seminário, nós temos um desafio e uma oportunidade. Eu ia te perguntar. A oportunidade é para o trabalhador. Aquele bom profissional, ele é desejado. Aquele que está estudando, que está se qualificando, que está construindo uma carreira coerente, sólida, ele tem uma grande oportunidade. Aquela empresa que precisa desse colaborador, ela tem um grande desafio. Ela tem que ser um ambiente atraente de trabalho, ela tem que desenvolver maneiras de apaixonar esse cliente. Nós não falamos que o funcionário é um cliente interno. Sim. Ele tem que ser tratado como cliente. Eu tenho que encantar, eu tenho que deixar ele motivado. Aí você pode me dizer, poxa Adriano, mas a empresa então vai tirar o foco do cliente dela, do consumidor, e colocar o foco dela no trabalhador? Não, ela não vai trocar um pelo outro, mas ela vai se lembrar que a experiência do consumidor começa na experiência do trabalhador. Se eu tenho um funcionário mal qualificado, desmotivado, aborrecido com o ambiente onde ele trabalha, qual é o atendimento que ele vai me dar? De acordo com isso que ele recebe. Exatamente. Então, ter uma equipe de alto desempenho, uma equipe de alta performance, está diretamente ligada à minha capacidade de gestão. Então, e aí a gente até poderia falar sobre um outro assunto, não vai ser tema da nossa conversa aqui, mas hoje as mídias sociais, as redes sociais estão aí para compartilhar e divulgar isso de forma muito instantânea e espontânea. Então a pessoa ela vive aquilo, vivencia, porque é do dia a dia dela, e ela acaba compartilhando. Então é muito importante de fato cuidar nesse sentido, né, Adriano? É claro, hoje as redes sociais elas acabam funcionando meio que como um confessionário. Sim. E tem sido comum, o funcionário entra numa sala, tem uma reunião horrível com o seu chefe, e ele não pode expressar a sua opinião, ele sai, entra no Facebook e detona a empresa onde ele trabalha. Isso é ruim para os dois lados, é ruim para a empresa e é ruim para o colaborador. Né? Esse não é o caminho deveria ser o diálogo, deveria ser o entendimento, porque está todo mundo no mesmo barco. Sim, claro. Dentro da empresa, todos deveriam remar na mesma direção. E aí a gente começa a observar as empresas que têm se destacado na nossa região. Nós não vamos utilizar as empresas de fora, multinacionais, etc. Vamos olhar para aqueles comércios que deslancharam, que estão fazendo sucesso. Eles têm equipes de alta performance. Eles têm equipes que entregam o que a empresa precisa. E que estão sendo provavelmente treinadas ou capacitadas, se não for um treinamento, mas aquela capacitação do dia a dia, né? Do Exato. Acompanhamento. Nós vamos ter sempre que haver... toda empresa deveria tratar o seu colaborador com base em 3 critérios. O primeiro, eu tenho que capacitar. Ninguém lê pensamento. Ninguém adivinha vontade. O comportamento ele tem que ser qualificado. Se eu quero que a minha recepcionista atenda o telefone de uma determinada maneira, eu tenho que ensiná-la a atender daquela determinada maneira. Eu não posso simplesmente jogá-la ali e esperar que ela faça o seu melhor. O segundo passo, eu tenho que me comunicar bem. Eu tenho que manter essa comunicação ativa. Porque não adianta eu dizer hoje, né? Eu vou fazer um paralelo. Quem tem filho, vai lá e diz para o filho, olha, arruma o seu quarto hoje. Amanhã vai dizer de novo, dali a pouco vai dizer de novo. Essa comunicação ela é constante. Né? Nós falamos muito em follow-up. O que é o follow-up? É quando a gente entra no banho, sai e a mãe fala assim, vem cá, deixa eu ver se você lavou atrás da orelha. Isso é fácil para quem precisa gravar, né? Exato, isso é follow-up. Nós temos que fazer isso com os nossos colaboradores. Capacitar, comunicar e medir. Eu tenho que dizer para ele, olha, você está no ponto 0 e eu quero que você chegue no ponto aqui, número 10. Ele chegou? Não chegou? Ele produziu? Ele não entregou? Eu não acompanho o trabalho da minha equipe. Eu digo para eles, olha, eu quero que todo mundo economize energia elétrica. Tá, mas eu digo para ele quanto é que me custa a energia elétrica e quanto é que eu estou disposto a pagar. E o quanto ele é parte desse consumo. Exato. E o quanto isso vai resultar, inclusive, no pagamento do salário dele e de outras questões. Exato, enfim, e eu tenho que sempre ter o foco no meu cliente. O que é que de que maneira ele pode encantar o meu cliente? Como é que eu posso dar o melhor atendimento? Alcione, todas as vezes no seminário foi a mesma coisa, eu desafio as pessoas a me apontarem 5 empresas que têm um atendimento encantador. Ninguém consegue.
Mas se for perguntar de mau atendimento, nós teremos uma lista enorme. Mas por que é que eu não consigo listar 5 empresas que têm um atendimento show de bola? Por quê? Qual é a dificuldade nisso? Eu não capacito o meu colaborador, eu não motivo, eu trato ele como um ser substituível. Só que hoje as equipes estão cada vez mais difíceis de serem substituídas. Né? Eu não consigo pegar um funcionário e em um mês esperar que ele seja brilhante. Não. É a mesma coisa como um atleta de ponta. O cara, para chegar numa Olimpíada, ele passa 4 anos treinando diariamente, todos os dias, e muitas vezes vai chegar lá, não vai conseguir superar o seu concorrente. Mas não é por isso que ele vai deixar de treinar, não é por isso que ele vai deixar de se qualificar. Então, e esse aí é o olhar empreendedor, né? Que cada um tem que aprender a desenvolver. Isso passa por uma questão, talvez, cultural do Brasil, que ainda está em desenvolvimento nesse quesito. A gente teve aí a semana passada a Semana Global do Empreendedorismo, com diversas ações pelo país todo. O ano passado, inclusive, foi um ano em que disparou o Brasil frente aos outros países. Esse ano ainda não tive acesso aos dados. Mas você tocou a gente acabou indo para um ponto que tem muito a ver com educação. Exato. Mas para que a educação possa fazer parte mesmo dessa cultura brasileira, vamos falar do nosso país, claro, as pessoas precisam estar atentas ao que foi falado, por exemplo, num seminário como o da semana que aconteceu, no dia 13. Desafios e oportunidades para os líderes. E você pontuou lá 2 pontos de atenção, que eu vou citar aqui, que é a questão de 2014, inflação e juros. E 3 oportunidades, que são a Copa, as eleições e as atividades do pré-sal, né, do Campo de Libra, que vão estar startando. Exato. Então, contextualiza pra gente essa questão. Esse ano, em 2013, nós acompanhamos a evolução da inflação e, em consequência, a alta dos juros. Esse quadro não deve se reverter em 2014. Nós deveremos continuar com uma inflação, se não subindo, pelo menos se mantendo como foi esse ano. Os juros também não tendem a cair. Então tudo isso pode nos deixar com medo de fazer um investimento, com medo de abrir um negócio, com medo de contratar um funcionário. Tudo bem, eu tenho que ter atenção aos meus custos. Eu tenho que saber exatamente como é que está a saúde financeira da minha empresa, e elencar as prioridades. Uma dica que eu sempre dou para os empreendedores é o seguinte: você vai trocar o mobiliário do seu escritório. Isso encanta o seu cliente? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, me encanta, mas não tem interferência nenhuma no meu faturamento. Então, por que é que você vai fazer esse gasto? Faça os gastos sempre com esse olhar. Eu tenho que encantar o meu cliente. Perfeito. Se eu tenho os meus custos na ponta do lápis, eu vou olhar para as 3 grandes oportunidades. A primeira delas é a Copa do Mundo. Nós estamos aí entre a sede que vai ser a abertura, o Rio de Janeiro, a São Paulo, a sede que vai ser a final, o Rio de Janeiro, e uma outra grande sede que vai receber jogos, que é Belo Horizonte. Então eu tenho, num raio muito pequeno, 3 grandes sedes. Isso significa que, mais uma vez, a Fernão Dias será um grande corredor de passagem. Esses turistas passarão nas portas das nossas cidades. O que é que nós estamos fazendo para atrair esses turistas? Eu estou me preparando para receber esse turista estrangeiro? Nós temos comércios que ainda não recebem, não tem a maquininha de cartão. Como é que ele vai vender? Eu tenho comércio que ainda não tem nenhuma sinalização. Como é que ele vai vender? E olha que isso também me leva a pensar que é um ponto para educação também. Por quê? Você citou a questão aí da maquininha. Hoje em dia existem N alternativas, não existe só a maquininha. Que o vendedor tradicional de comércio, ele está muito habituado em ver como custo isso, né? Não como um investimento para o negócio dele. E existe a taxa cobrada para cada venda e existe um fluxo mensal aí de pagamento. Mas existem alternativas, então você vê, de novo, a gente cai na questão de comunicação, informação e educação, né, André? Exato, é a atitude de correr atrás. Exato. Eu tenho um problema, eu tenho que correr atrás. Vamos lá, eu tenho a Copa do Mundo. A Copa do Mundo estima-se que ela vai gerar no comércio, no consumo, que vai lá desde a coxinha até o hotel, em torno de 9 bilhões de reais. Uau.
Aí eu penso, a minha empresa vai participar disso? De que forma, né? Eu poderia entrar nesse... Né? Não sei se eu estou fazendo alguma coisa para abocanhar uma parte desse gasto. É uma oportunidade. A segunda oportunidade, nós temos as eleições. As eleições por si só movimentam uma série de negócios, como gráficas, produção de material impresso, adesivação e tudo mais, além do trabalho dos cabos eleitorais em cada cidade. Então, ela movimenta uma série de valores que geram também, fomentam negócios. Tá. Nós vamos para a terceira oportunidade. Nós vimos há pouco tempo aí o leilão do Campo de Libra, e eu ouvi muitos empresários assim, não quero nem saber como é que está isso. Nós precisamos saber, principalmente se eu quero tirar uma oportunidade. Boa parte do Campo de Libra está no estado do Rio de Janeiro, do lado da gente. Quantos quilômetros são? 600 quilômetros? Inclusive nós temos várias rodovias que fazem o acesso ao Rio de Janeiro. Sim. Pois bem, em 2014 começam os investimentos, mas a primeira gota de óleo só vai surgir por volta de 2018. Até lá eu tenho que preparar o transporte desse óleo, a perfuração, a construção de navios, construção de plataformas, contratação de funcionários, treinamento dos funcionários, etc, etc, etc. Um estudo da Ernst Young mostrou que em 30 anos apenas o Campo de Libra vai gerar 12 milhões de empregos. Nossa, 12 milhões de empregos. É quase a população da Grande São Paulo. Para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que vão trabalhar para o petróleo. Na nossa região já há uma série de empresas, algumas são 100% destinadas ao negócio de petróleo e gás, e outras estão migrando, estão descobrindo boas oportunidades. Sim. Poxa, eu não perfuro o pré-sal, eu não busco petróleo, mas eu faço um componente que pode ser utilizado numa plataforma. Excelente. Sim. Eu produzo um tecido à prova de fogo e que pode ser utilizado nos uniformes do pessoal que trabalha em alto mar. Maravilhoso. Então eu tenho que olhar para o meu negócio e pensar o que é que eu faço que eu posso tirar um proveito dali. Nós temos que lembrar que eu tenho desde o transporte de alimentos em alto mar, aos equipamentos de segurança, aos sistemas de tecnologia, comunicação, internet, o lazer de quem vai praticamente morar dentro de uma plataforma. Pois é. Então há uma série de negócios paralelos que a minha empresa pode participar. E sabe o que eu acho que também é um desafio nesse sentido, Adriano? Não sei se você vai concordar com isso, mas a gente fala muito de entender o talento de cada um e de cada um explorar cada vez mais em RH, né? Na área de capital humano a gente tem explorado bastante isso, que as pessoas precisam ir em cima do seu propósito, do seu talento, e o talento é que deve ser treinado, e não aquilo a que a pessoa não é um talento, né? Bater na tecla daquilo. E que cada um possa fazer um mergulho nisso para ver aonde que esse seu talento pode se inserir nessas oportunidades. Exato. Eu vou tentar fazer um paralelo. Ok. Vamos imaginar o Rogério Ceni. Ele é um goleiro. Ele gosta de cobrar falta? Gosta. Se esmerou ao máximo para ser um grande cobrador de faltas, porque ele achou que aquilo ali também era um talento dele. Então ele se destacou e fez história como um grande batedor de faltas. Sim. Ele é um grande goleador numa série de campeonatos. Ele foi além do que se esperava dele. O que todo mundo esperava dele é que ele fosse um goleiro. Essa é a função básica dele. Sim. Mas ele descobriu um talento e investiu nesse talento. É o que todo profissional deveria fazer. Poxa, eu sou um grande profissional de RH, mas eu tenho uma dificuldade tremenda e eu não gosto de pessoas. Então como é que eu vou ser um grande profissional de RH? Como é que eu vou ser um grande líder? Eu não serei. Né? É a mesma coisa o empreendedor. Há muitos empreendedores que dizem assim, não, eu gosto de criar empresa, mas eu não gosto muito de mexer com a parte financeira. Opa, a parte financeira é o coração. Se ele não gosta disso, significa que a empresa não vai ter uma longa vida. Ele precisa aprender a isso. Ou então também existe aquela possibilidade que eu aprendi muito no mercado de trabalho, na minha carreira, que é você formar uma equipe multidisciplinar.
e que possa ser seu braço, né? Naquilo que você não tem o talento mais desenvolvido, não é que você não vai entender de nada, né? Entregar pura e exclusivamente na mão das pessoas, mas formar a equipe que possa se complementar. Eu não sou legal nisso, mas sou legal naquilo. Exato, mas vamos pegar nos estágios. Quando o cara normalmente monta a empresa, ele está sozinho. Então ele vai ter que obrigatoriamente aprender a fazer isso. Se ele entende, fala, não, o meu talento é comercial, eu tenho que estar na rua. Eu sou o funcionário mais caro da minha empresa e eu brilho quando eu estou lá na rua. Ótimo. Então eu vou contratar alguém para cuidar da minha retaguarda. Ou pode ser o contrário. Olha, eu sou um grande administrador, mas não sou um bom vendedor. Sim. Então eu contrato alguém que tem um perfil comercial. Mas isso a gente tem que fazer sempre olhando o negócio. Porque eu posso pensar, não, eu quero contratar uma recepcionista bilíngue ou que fale 3, 4 idiomas para a minha empresa. Isso encanta o meu cliente? Não. Qual é o objetivo disso? Exatamente. Muitas vezes o empresário, o empreendedor, o gestor, ele toma uma decisão sem pensar nessa missão. Eu encanto o meu cliente? Qual é o impacto que isso vai ter para o meu cliente? Eu vou tornar o meu produto melhor, mais barato, mais rápido, mais ágil, mais moderno? Vou dar o melhor atendimento? Se em algum momento isso não tiver impacto para o meu cliente, eu estou perdendo o foco. O meu pensamento tem que ser sempre no meu cliente. O que é que eu faço para agradar o meu cliente, atrair novos consumidores, trazer esse pessoal para mim? Isso é muito bacana. Muito bom. Então você vê que a partir de uma conversa que a gente tem sobre desafios e oportunidades para um ano, a gente pode fazer uma imersão aí em assuntos que estão super relacionados, né, Adriano? Exato. Então acredito que essa é uma das missões do programa e por isso te agradeço bastante por contribuir com isso, para que a gente inspire você que está assistindo a refletir, buscar informações a respeito disso, tanto na questão de ter desafios a serem enfrentados e como eu posso, a partir desse desafio, extrair uma oportunidade que está aí surgindo no eixo que a gente está morando, onde a gente reside, onde a gente trabalha. Então, mais uma vez, quero falar sobre o seminário que aconteceu no dia 13, lá no Atibaia Residência Hotel, em Atibaia, e dizer que nós estamos aí, sim, né, na área, acontecendo, fazendo e acontecendo. Vamos nos capacitar, vamos convidar as pessoas para virem junto com a gente e criar essa missão de educação, de cultura e objetivando sempre crescimento em comum, não é isso, Adriano? Exato. Há uma frase muito antiga que diz que as estrelas brilham no escuro. Das 8 às 6 da tarde somos todos iguais. Nós temos os nossos afazeres, as nossas responsabilidades. E aí quando chega a noite, alguns vão preferir sentar na frente da TV para ver uma novela, e alguns vão fazer um curso, vão ler um bom livro, vão participar de um bom evento. Estas serão as estrelas. Pois é. Então, bem fechado aí pelo Adriano, eu te agradeço mais uma vez, agradeço também a Rádio Portal 106.5, que está nos recebendo aqui em Extrema, no seu estúdio. Muito bacana poder contar aí com vocês aqui pertinho da gente. Obrigada, Adriano. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Ok.